A classe média é o grupo mais burro do mundo. Calma. Se você tiver um pouco de paciência, o que eu vou tentar te explicar, você vai conseguir entender. Diante de apartamento financiado, diante de carro financiado em 60 vezes, apartamento em 30 anos, viagens nacionais e internacionais, essa classe média, às vezes parcelada no cartão em 12 vezes, usando o limite do cheque especial. E é um grupo que trabalha muito, mas esse grupo, a classe média, ela trabalha para pagar juros para os bancos, pagando juros absurdo, no caso, e uma forma de sucesso que a mídia e as grandes empresas alcançar liberdade geográfica e financeira, nada mais do que justo você apoiar esse canal. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva de No verdade. caso, com certeza colocou para a classe média, para essas pessoas não conseguirem compreender um falso sucesso que não existe. As pessoas não conseguem perceber que é um falso sucesso que não existe, você entendeu? No caso assim, que eu fico batendo na tecla, no caso, cara, de questão de juros, é matemática. E infelizmente, é que nem eu falei, o sistema, o grande detentor da Matrix, ele acabou pegando a classe média em geral, de uma forma de ostentar, de mostrar aquilo que não tem, e assim, com certeza que a ansiedade vem de uma certa forma quando os boletos, quando esses juros absurdos acaba chegando, acaba tragando e acaba pegando essas pessoas. Cara, eu já dei relato aqui de pessoas na questão que perdeu o imóvel. E no caso assim, é o que eu fico batendo na tecla. Meu, se você não ganha 20 mil reais, no caso, na minha opinião, não tem que financiar. Não tem que financiar. Tem gente, no caso, que a maioria desse grupo da classe média, que no caso aqui, às vezes é ir em restaurante, terraça Itália, no caso assim, gastar com vinhos caríssimos, você entendeu? No caso assim. E no caso, quando a conta chega, no caso, cara, cada absurdo que no caso assim, que a pessoa vê que isso que realmente é sucesso. No caso, você entendeu? No caso, e isso daí não é sucesso, no caso. Você, tipo, ostentar, no caso assim, sem ter condições, sem ter feito um fundo de colchão, no caso, de dinheiro, entendeu? No caso assim, às vezes o cara tá ostentando, no caso, uma vida de viagem, de carro, tudo isso aí financiado, e às vezes o cara não tem nada na conta. A conta tá zerada, não tem dinheiro nenhum. Você entendeu? No caso assim. Mas o cara tem aquela coisa de glamour, como que venceu na vida. Que como que aquilo ali é sucesso. Só que no caso assim, cara, não é restaurante, roupas caras, roupas caríssimas, porque no caso assim, isso daí você tá fazendo o quê? Você tá na corrida dos ratos, no caso assim, você entendeu? No caso, você tá vivendo uma vida na frente, no caso você tá vivendo uma vida que no caso assim, no futuro que você queria ter sem ter já feito uma base sólida. Você entendeu? No caso assim, você pode ver que realmente quem tem dinheiro, cara, quem são os bilionários, quem é os multimilionários, no caso assim, os caras são uma forma simples, cara. Porque assim, o que você tem que aprender? Dinheiro não leva desaforo. Você entendeu? Dinheiro não leva desaforo, cara. No caso, porque com certeza, no caso assim, quantas pessoas, no caso, que ganharam 1 milhão de reais, no caso, cara, essas pessoas, no caso assim, não teve a mentalidade na questão que o dinheiro não leva desaforo e acabou perdendo aquele seu 1 milhão.
E infelizmente tem aquelas pessoas ainda que acabam falando para essas pessoas, no caso, que você merece isso, você entendeu? No caso, você trabalha muito, no caso, e você merece, no caso, ir para o restaurante caríssimo, no Terraço Itália. Cara, quanto que será que, no caso, é que é um almoço no Terraço Itália, aí o mais barato? Com certeza, no caso assim, cara, um jantar ali, no caso, com certeza, deve passar mais de R$ 1.000, cara. Você entendeu? No caso assim, que geralmente tem 2 ambientes, que no caso que os caras já faz uma restrição terrível, no caso ali, não é? Aquela, no caso que você já tem que fazer uma reserva prévia. Cara, se não for na questão de casamento, se não for na questão de você gravar conteúdo, se não for na questão de você fazer, ter aquele investimento e ganhar dinheiro, ele não acaba compensando. E assim, eu já fui também, eu já cometi muitos erros como esses. Um deles, no caso assim, os erros mais comuns que a gente vê, cara, no caso, eu vi um podcast, a questão dos veículos. Meu, eu tenho um carro. Você entendeu? No caso assim, eu tenho um carro. Não é? No caso, cara, eu sei que é errado. Eu tô louco para desfazer e comprar tudo de ações, dividendos, você entendeu? Aportar mais. Você entendeu? No caso assim. E eu vi nesse podcast que o carro, o veículo, no caso, cara, a gente paga durante aí 20 anos 2, 3, 4 carros. Cara, um absurdo no caso. Você entendeu? Ainda mais assim, ainda mais em questão que eu tô aqui em São Paulo, o carro praticamente eu quase não ando. Tô aqui hoje no parque, no caso, fazendo um cardio, você entendeu? Conversando, trocando essa ideia aqui com vocês. Só que o que, meu, no dia a dia, eu quase não consigo andar com o carro parado. Então, no caso, assim, você vê que é um passivo. Eu tive que comprar uma moto, no caso, sem ter uma moto simples, uma scooter, para eu ter a questão de locomoção e rapidez aqui em São Paulo, porque senão eu não ia conseguir me locomover do ponto A para o ponto B. Você entendeu? No caso assim, então, meu, eu falo aqui, carro, no caso, se você não precisar, se você não tiver muita necessidade, cara, não compra. E mais ainda no caso assim, ainda mais assim no caso se você pegar um carro hoje, dependendo um carro, eu tenho uma Jeep Renegade, dependendo ainda se você for comprar um carro e for financiar, você vai pagar o dobro. Entendeu? Ainda bem que eu comprei meu carro à vista. Imagine no caso assim, eu ia pagar o dobro do meu carro, no caso, você entendeu? No caso, se fosse financiado, e na hora de vender, que nem no caso assim, que eu tô tentando vender, no caso, os caras iam depreciar quase 60%. Então, assim, é prejuízo e é um dos erros mais clássicos. Então, meu, de carro, cara, só é um gasto. IPVA, multa, gasolina, você é louco. Eu tava gastando por volta, mais ou menos, de quase R$ 1.000 de combustível. Eu tive que comprar uma moto. Você entendeu? No caso, assim, tô economizando pra caramba, o carro tá mais parado. No caso, você entendeu? Aí aquela coisa, a gente tem que investir no quê? A gente tem que investir em livros, que nem no caso, meu, eu tô investindo em livros, tô lendo, você entendeu? No caso, assim, investir em livros bons, como o do Ryan Santos, como outros livros, você entendeu, pessoal? Olha que lindo. No caso, assim, Chavariz, você entendeu? No caso, por quê? Porque no caso assim, tem gente que no caso que acha que no caso daí é um ativo. Meu, vai por mim, cara. Não é só gasto. Você entendeu? No caso assim. E aquela coisa também que a gente tem que fazer no caso. Até mesmo eu, na questão de que compras compulsórias, você entendeu? Comprando compras compulsórias, coisas que no caso assim, que às vezes que eu não preciso, coisas que eu não utilizo, você entendeu? No caso assim, cara, no caso, e você acaba comprando por impulso, no caso assim, como outras pessoas, no caso como vocês, às vezes as pessoas ficam ansiosas, não é? No caso assim, às vezes está ansiosa, aquela coisa, uma acaba colocando uma rotina na questão do que, cara, é extremamente importante você fazer um cardio, você entendeu? No caso, você ir para academia, malhar, você entendeu? No caso, assim, fazer uma caminhada, correr, você entendeu? No caso, pegar um sol, vitamina D, você entendeu? Gravar conteúdo, você entendeu? No caso, assim, porque se não for compras relacionadas à questão de você, no caso, empreender no digital, no caso, eu acho que não vale a pena. Como assim? Eu gosto de viajar, você entendeu? Eu tô gastando e eu sei que, no caso, que isso tá tendo um retorno. Você entendeu? Para mim, na questão aqui, no digital, entendeu? No caso, sim, na questão dos vídeos, na questão de sempre tentar aqui fazer melhor conteúdo para vocês, você entendeu? Cara, bonito esse chapariz, hein, gente? Entendeu? Produzindo conteúdo. Então, no caso, assim, então, os tipos de compras inteligentes, porque se você comprar coisas no shopping, coisas caríssimas, coisas absurdas assim, no caso, cara, quando você chegar no final
do mês, você vê o seu extrato do seu cartão de crédito, você vai ver que, meu, vai estar um absurdo. Você entendeu um caso assim? E o que acontece? Você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado e você vai começar a trabalhar mais e ficar na corrida dos ratos e não conseguir a sua liberdade financeira ou até mesmo a geográfica. Aí a questão da casa própria, novamente eu batendo nessa tecla. No caso, cara, não é errado ter casa própria. Não é errado. Só que o que? Você vai fixar raízes ali, ficar ancorado durante 30 anos naquele CEP. E às vezes assim, às vezes você é uma pessoa de 21 anos. No caso, se é uma pessoa de 18 anos, no caso assim, você vai financiar um imóvel 30 anos, no caso, cara, você vai pagar, você vai ficar quase a metade da sua vida ali naquele CEP. Aí às vezes você vai ter alguma oportunidade de fora, no exterior, no caso, você não vai conseguir ir, porque você está ali fixado naquele CEP ali, naquela rua, você entendeu? Às vezes você vai ter uma oportunidade, no caso, de emprego, você entendeu? No caso assim, também você não vai conseguir ir naquele emprego, você não vai conseguir ir para outro país, naquela empresa. Por quê? Porque você está ali com aquele financiamento, que no caso, que é o financiamento que no caso, que você vai pagar 3, 4 vezes a mais. Se você for passar a dívida, no caso, os caras não vão querer dar nada, no caso ali, que você já pagou, e você vai perder dinheiro. Então, no caso assim, é o que eu falo, a melhor coisa é a locação, na minha opinião. Pega, aluga, você que é jovem, você entendeu? Vai pagando um aluguel, porque às vezes assim, você não gostou daquele vizinho, daquele bairro, do zelador ou do síndico. O que acontece? Você tem a liberdade de você se locomover para outro apartamento financiado ou locado. Você tem a liberdade para ir para outro apartamento locado. E você financiado, você vai ter todas essas dificuldades. E no caso isso vai acabar te atrapalhando muito. E eu falo também, no caso, o que acontece? Questão de redes sociais. Cara, se não for para você, se você não estiver fazendo conteúdo, empreendendo no digital, você nessa plataforma linda, maravilhosa, que é o YouTuber, você entendeu? No caso aqui, que é o combustível, aqui é o gatilho, o foguete, para fazer milhões. Para que você quer usar redes sociais para você impressionar os outros no Instagram? Sem aquilo que você não está ali vivendo uma vida que você consiga ganhar dinheiro, que você consiga reverter em dinheiro para você. Então, assim, isso daí é uma das maiores besteiras. Aí depois, com certeza, você vai precisar de terapia, você entendeu? No caso assim, querer ter uma vida, mostrar, e às vezes, no caso assim, é aquela vida que você não consegue sustentar. Diferente se você estiver empreendendo digital, você está ali produzindo, você está ali fazendo conteúdo, você está ali fazendo pequenos investimentos, como que eu falei na questão de viagem, para você reverter, vender um curso, vender uma mentoria, vender aquilo que você consegue, que você consiga oferecer, no caso, resolver problemas das pessoas e você conseguir converter em dinheiro. Senão, não tem necessidade de você ficar fazendo isso. Aí, quando que realmente a classe média vai perceber que no caso que está indo o verdadeiro fracasso é quando ela perdeu a coisa que eu fico batendo aqui no canal mais valioso, tempo, energia, que não volta. Às vezes, no caso, a pessoa, como eu falei, que a classe média trabalha muito, você acaba perdendo os melhores anos dos seus filhos ali trabalhando naquela corrida de rato ostensiva, no caso assim, você entendeu? No caso, você não vendo eles crescerem, você entendeu? O tempo passou. E, no caso assim, você gastando, se dedicando, às vezes, naquela empresa, e a quantidade de energia, de tempo que você gasta ali, que às vezes ali não vale a pena, que no caso assim, cara, como que eu relatei, no caso com uma pessoa que financiou um imóvel, no caso, ficou doente, mesmo com atestado na Caixa Econômica, ali, no caso, né, no INSS, no caso, essa pessoa foi dispensada de um shopping paulista, você entendeu? Eu não vou falar o shopping, no caso foi dispensada, eu não quis nem saber, tomou um belo pontapé, você entendeu? No caso assim. Então, no caso, cara, é aquela coisa que eu acabo fazendo até mesmo
no caso que eu tô dizendo por mim, que eu tô fazendo, diminuir o excesso, só ficar e ter aquilo que é o necessário e aquilo que você vai conseguir usar, no caso, para você dobrar os seus investimentos. Como? Como eu sempre falo, questão de Bitcoin, ações, você entendeu? Tesouro direto, tesouro Selic. No caso, você conseguir fazer um colchão de dinheiro, de renda, para você aumentar seu capital e você ter uma renda passiva, você virar o jogo contra o sistema. No caso, assim, você ganhar aquela renda passiva todas as vezes, você ganhar aquela renda passiva vindo de investimento e você tendo mais tempo, tendo mais liberdade para você fazer aquilo que você gosta, aquilo, no caso, com a sua família, e, e também aproveitando tudo de bom que tem nesse mundo, como o capitalismo, que pode proporcionar, que o dinheiro pode proporcionar, você entendeu? Sem demagogia, sem hipocrisia, porque o dinheiro é bom, como eu falei aqui um vídeo aqui da Erika Hilton, as pessoas não gostaram, você entendeu no caso assim? Eu acredito que muitas pessoas, no caso, que quando tiver dinheiro, acabaria fazendo que nem ela fez, como também do pai do Hendrick, não é? No caso sim, que no caso a primeira coisa que ele fez lá no caso, que foi ganhar dinheiro, ele acabou separando, acabou pegando uma mulher mais nova, então assim, cara, muita gente é hipócrita, que eu tenho certeza que quando a pessoa tivesse na mesma situação, faria a mesma coisa. Entendeu? Então, pessoal, esse é o vídeo. Você entendeu? Tamo junto aí. No caso, tô terminando aqui o meu cardio. Você entendeu? No caso assim. Meu, já fui pra academia. Cara, e Deus abençoe. Tá aí o meu curso na descrição para empreender no digital. É R$ 100, no caso, rumo ao 100k. E Deus abençoe vocês. Se não conseguir comprar o curso, deixa o like e se inscreve no canal.